Meus amados, graças e paz, meu nome é Evangelho Santos e estarei falando sobre um assunto muito importante. E o assunto de hoje é: por que precisamos aceitar Jesus? Qual a necessidade que nós temos de aceitar o Senhor Jesus? O que a Bíblia diz sobre isso? Estarei abrindo aqui a minha Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 ao versículo 11. Versículo 9 diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crereis que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Esse texto ele aqui nos mostra o que nós precisamos fazer para nós aceitarmos ao Senhor Jesus, como nós devemos fazer e o porquê nós devemos aceitar o Senhor Jesus. No versículo 9 diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crereis que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse versículo 9, ele nos ensina como nós devemos aceitar o Senhor Jesus, o que nós devemos fazer para aceitar o Senhor Jesus. Aqui ele diz que nós precisamos confessar com as nossas bocas ao Senhor Jesus e com o nosso coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Só assim seremos salvos. Ele vai nos dizer que para que nós venhamos confessar com a nossa boca e crer não só que o Senhor Jesus ele existe, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Dessa maneira nós acreditamos que o Senhor Jesus ele veio nessa terra, se fez como um homem, foi morto e ressuscitou, assim nos proporcionando a possibilidade de sermos salvos. Então aqui no versículo 10, ele vai nos dizer o porquê nós devemos aceitar o Senhor Jesus, o porquê nós devemos confessar o Senhor Jesus. Ele diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É necessário que nós confessemos ao Senhor Jesus que nós cremos que Ele o ressuscitou dentre os mortos, e com nosso coração nós acreditamos que Deus assim o ressuscitou para nossa salvação. No versículo 11 ele diz: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Aqui nós temos 3 versículos com o primeiro diz: para nós sermos salvos. O segundo diz: para nossa salvação. O terceiro diz: para nós não sermos confundidos. Ou seja, nós precisamos aceitar o Senhor Jesus para nós sermos salvos. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, o Senhor Jesus irá nos dizer o seguinte. No versículo 16 do capítulo 3, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, ou seja, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você quer ter a vida eterna, é preciso você crer que Ele existe e que Ele é Criador e Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você gostaria de ter vida eterna? Sim ou não? Eu não sei qual foi a sua resposta, se foi sim, se foi não. Mas tenho certeza que foi sim. Mas só tem uma maneira de você ter a vida eterna: aceitando o Senhor Jesus. Talvez você se pergunta: qual é a diferença de aceitar Jesus ou não aceitar Jesus? Aceitar o Senhor Jesus é como um casamento. Quando você é solteiro, a tua vida é totalmente diferente do que quando você é casado. Quando você é solteiro, as tuas responsabilidades são muito menores do que quando você é casado. Quando você é casado, as tuas responsabilidades são muito maiores do que quando você era solteiro. A tua forma de viver quando você é solteiro
é totalmente diferente de que quando você é casado. Quando você casa, a tua forma de vida é diferente da de solteiro. Quando você aceita o Senhor Jesus, também é assim. Quando você aceita o Senhor Jesus, é diferente de que quando você não tinha aceitado Ele, quando você ainda não aceitou Ele. Você vive uma vida de uma maneira, mas quando você passa a aceitar o Senhor Jesus, você tem uma responsabilidade a mais. Ou seja, você tem mais responsabilidade que antes de você ter aceitado Ele. Porque você agora não tem uma responsabilidade somente contigo, mas agora você tem uma responsabilidade, um nome a zelar, que é o nome do Senhor Jesus, que você irá carregar sobre a tua vida. E outra diferença que nós temos aqui, quem aceita o Senhor Jesus, ele tem vida eterna. Quem não aceita o Senhor Jesus, ele não terá a vida eterna. Para nós termos a vida eterna, para nós desfrutarmos da vida eterna, é necessário nós aceitarmos o dono da vida, que é o Senhor Jesus. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, vai nos dizer o seguinte, livro de João, capítulo 14, versículo 6, o próprio Senhor Jesus ele irá nos dizer, no versículo 6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o dono da vida, ele é o dono da salvação, só nele há a salvação. Então, para nós obtermos a nossa salvação, é necessário nós aceitarmos o Senhor Jesus. Para nós termos vida eterna, é necessário nós aceitarmos o Senhor Jesus. Se você gostou do assunto de hoje e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário e deixa o seu gostei. E até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus não voltar até lá. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém?